Eliminar do rádio mental a estática do medo. Primeiro templo da Self-Realization Fellowship em Encinitas, Califórnia, 16 de outubro de 1938. Tudo no universo compõe-se de energia ou vibração. A vibração das palavras é, por extensão, uma expressão mais grosseira da vibração dos pensamentos. Os pensamentos de todos os homens estão vibrando no éter. Nota: na presente teoria científica a respeito da natureza do universo material, o éter hipotético não é considerado necessário. Mas as escrituras hindus referem-se ao éter como uma fina tela vibratória, sobre a qual a criação está sobreposta. Ele preenche todos os interstícios do espaço, sendo a força vibratória que separa as imagens umas das outras. Se ainda não foram detectados, é porque tem uma frequência vibratória muito elevada. Mas felizmente não conhecemos os pensamentos de todos os homens. Tendo o rádio como instrumento, você aperta um botão e eis que ouve música e vozes. Se não fosse pela inteligência no éter, através da qual as ondas de rádio viajam até o aparelho receptor, você poderia ouvir todas as diferentes transmissões ao mesmo tempo. Deus criou o éter e planejou que o homem inventaria o rádio e as vibrações das ondas radiofônicas, que seriam assim transmitidas e recebidas. Ondas de rádio dependem do éter para a transmissão e da eletricidade para amplificar a transmissão e a recepção. Os sons de transmissão estão sempre presentes no éter, mas são inaudíveis para nós sem um aparelho radiofônico. As ondas vibratórias do rádio representam pensamentos que estão sendo transmitidos através do espaço, a qualquer aparelho receptor que esteja sintonizado. Você pode sentir os pensamentos de uma pessoa, se a quer bem e está perto dela, mas é provável que não o consiga com alguém que esteja em um lugar distante como a Índia, a menos que tenha o alcance de percepção mais desenvolvido. Os que praticam regularmente as lições da Self-Realization Fellowship sobre concentração e meditação e estiverem bem calmos, serão capazes de sentir os pensamentos alheios mesmo à distância. A mente de vocês terá mais sensibilidade. Somos todos rádios humanos. Recebemos as mensagens mentais dos outros pelo coração. Nota: no homem a sede oculta de Chitta, sentimento intuitivo, o centro de sentimento, e transmitimos nossas mensagens através do olho espiritual, o centro da concentração e da vontade. A antena está no bulbo raquidiano, o centro da superconsciência intuitiva. Suponha que você esteja longe de casa e deseja perceber o que está acontecendo lá. Se seus sentimentos estiverem bem calmos e sua mente tranquila, você será capaz de intuir os sentimentos e os pensamentos de sua família em casa. Quando for capaz de grande concentração, seu sentimento poderá penetrar qualquer lugar. Sua percepção ficará carregada de energia, de eletricidade. O mundo é apenas um pensamento na mente de Deus. Na verdade, não existe espaço. Nota: espaço e tempo fazem parte da ilusão de Maya, que para a percepção dos mortais, divide e mede o infinito indivisível. Na consciência de Deus, intocada por Maya, e para o devoto unido a Deus, na percepção divina, perto e longe, passado, presente e futuro, tudo se dissolve no agora eterno e onipresente. Entre a América e a Índia. Mas estamos aqui e pensamos que temos de viajar 25 dias de navio até chegar à Índia. De acordo com a consciência material, o tempo é necessário
para cobrir essa distância. Mas a energia reduz o espaço. Se vamos de avião, a viagem dura apenas 7 dias. Nota: 7 dias em 1938. E hoje, uma órbita terrestre completa é feita em questão de minutos por uma espaçonave. Tempo e espaço já se curvaram bastante à vontade do homem. Ele poderá conquistá-los. A distância é diminuída pelo aumento da energia de voo. Quanto mais energia, maior redução de espaço ou distância. Suponha que você está dormindo e sonha que vai à Índia. Pega o trem para Nova York, embarca no navio, faz escala em diversos portos e chega a Bombaim. Tudo isso pode acontecer no sonho, em questão de minutos, porque no pensamento não há espaço. Ou suponhamos que eu sonhe estar ligado ao rádio e sintonizando a Índia. Não existe espaço. É tudo uma ideia em meu cérebro. O mundo inteiro existe apenas em pensamento. Tão grande é o poder da mente. O espaço é um conceito mental. Posso fechar os olhos e pensar em coisas que estão a 3.000 quilômetros de distância e, contudo, todos esses quilômetros são mera expansão do pensamento. Espaço e tempo são meras diferenciações de pensamento. Qual a diferença entre sorvete e café quente em uma experiência de sonho? Ao acordar, você compreende que na terra dos sonhos o sorvete foi um pensamento e o café quente outro. Ambos eram apenas duas ideias diferentes. O pensamento tem poder onisciente. A espécie de pensamento a que me refiro é o pensamento de Deus. Assim como ele é onipresente por meio do pensamento, nós também o somos. Já não estamos ligando pelo rádio o pensamento dos Estados Unidos ao da Índia? Não há espaço no pensamento. Muitas vezes, quando se tenta sintonizar uma estação de rádio, surge a estática, perturbando o programa que se procura ouvir. Do mesmo modo, quando você tenta realizar alguma transformação pessoal em seu coração, a estática pode interromper seu progresso. Essa estática são os seus maus hábitos. O medo não pode entrar em um coração tranquilo. O medo é outra forma de estática que afeta seu rádio mental. Como os bons e os maus hábitos, o medo tanto pode ser construtivo quanto destrutivo. Por exemplo, quando uma pessoa diz: "Meu marido não vai gostar se eu sair esta noite, portanto não irei." Ela é motivada pelo temor afetuoso, que é construtivo. O temor afetuoso e o medo servil são diferentes. Refiro-me ao temor afetuoso, que torna prudente a pessoa que não quer ferir outra sem necessidade. O medo servil paralisa a vontade. Os membros de uma família deveriam cultivar apenas o temor afetuoso e jamais recear dizer a verdade uns aos outros. Realizar ações gentis ou sacrificar seus próprios desejos por amor a outra pessoa é muito melhor do que fazê-lo por temor. E quando você se recusa a transgredir as leis divinas, deve fazê-lo por amor a Deus, não por medo do castigo. O medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir dominado pelo medo de alguma doença ou acidente, deve inspirar e expirar profunda, lenta e ritmicamente, várias vezes, relaxando a cada expiração. Isso ajuda a normalizar a circulação. Se o coração estiver realmente calmo, você não sentirá medo nenhum. A consciência da dor desperta ansiedade no coração. Por isso o medo depende de alguma experiência prévia. Talvez um dia você tenha caído e quebrado a perna, e daí aprendeu a temer a repetição dessa experiência. Ao permitir que semelhante apreensão o domine, a vontade e os nervos paralisam-se e você pode realmente cair outra vez e quebrar a perna.
Além disso, quando o coração fica paralisado de medo, sua vitalidade diminui, dando aos germes nocivos a oportunidade de invadir seu corpo. Seja cauteloso, não medroso. Difícil é encontrar alguém que não tenha medo de doença. O temor foi dado ao homem como dispositivo de alerta para poupá-lo da dor. Não significa que deva ser cultivado em demasia. O excesso de medo apenas paralisa nossos esforços para afastar as dificuldades. O temor cauteloso é sábio. Por exemplo, conhecendo os princípios da alimentação adequada, você raciocina: não comerei esse bolo porque não me faz bem. Mas a apreensão irracional é a causa de enfermidades e o verdadeiro germe de toda moléstia. O medo da doença precipita a doença. Só de pensar nela, você já a atrai para você. Se está sempre com medo de pegar um resfriado, ficará mais suscetível a ele. Faça o que fizer para preveni-lo. Não paralise a vontade e os nervos com o medo. Se a ansiedade persistir, apesar de sua força de vontade, você estará ajudando a criar a própria experiência que tanto receia. Também não é sensato associar-se mais do que o necessário e razoável com pessoas que constantemente discutem doenças e debilidades. Demorar-se neste tipo de conversa pode lançar sementes de apreensão em sua mente. Quem se preocupa em contrair tuberculose, câncer e problemas cardíacos deve expulsar o medo, para não atrair essas condições indesejáveis. Quem já se encontra doente e debilitado precisa de um ambiente o mais agradável possível, na companhia de pessoas de natureza forte e confiante que o encorajem com pensamentos e sentimentos positivos. O pensamento possui imenso poder. Pessoas que trabalham em hospitais raramente adoecem, por causa de sua atitude confiante. Elas são vitalizadas pela energia e pensamentos fortes que possuem. Por essa razão, à medida que for envelhecendo, é melhor não revelar aos outros a sua idade. Assim que o faz, eles procuram ver em você sinais da idade, associando-a com diminuição de saúde e vigor. A ideia de idade avançada gera ansiedade e assim você mesmo se desvitaliza. Por isso, mantenha sua idade em segredo. Diga a Deus: eu sou imortal, sou abençoado com o privilégio da boa saúde e te agradeço. Portanto, seja cauteloso, mas não medroso. Tome a precaução de fazer uma dieta purificadora, de vez em quando, para eliminar quaisquer condições patológicas que possam estar presentes no corpo. Faça tudo o que puder para erradicar as causas da moléstia e fique absolutamente tranquilo. Há tantos germes por toda parte que, se você começasse a temê-los, seria totalmente incapaz de gozar a vida. Mesmo com todas as precauções sanitárias, se pudesse examinar sua casa com um microscópio, perderia todo o desejo de comer. Técnicas para eliminar o medo. Seja qual for o seu medo, desvie sua mente dele e entregue o caso a Deus. Tenha fé nele. Muito do sofrimento é devido apenas às precauções. Por que sofrer agora se a doença ainda não chegou? Uma vez que a maioria de nossas doenças é provocada pelo medo, se você o abandonar, estará imediatamente livre. A cura é instantânea. Todas as noites, antes de dormir, afirme: o Pai Celestial está comigo, estou protegido. Mentalmente, sinta-se envolvido pelo Espírito e por sua energia cósmica, e pense: qualquer germe que me atacar será eletrocutado. Cante Om 3 vezes, ou a palavra Deus, isso o protegerá. Você sentirá sua maravilhosa proteção.
Não tenha medo. É a única maneira de ser saudável. Se comungar com Deus, a verdade dele fluirá para você. Saberá que é uma alma imperecível. Sempre que sentir medo, coloque a mão sobre o coração, junto à pele. Esfregue da esquerda para a direita e diga: Pai, eu sou livre. Apaga esse medo do rádio de meu coração. Assim como você apaga a estática de um rádio comum, se esfregar continuamente o coração da esquerda para a direita e concentrar-se constantemente na ideia de que deseja eliminar o medo. Assim também, ele desaparecerá e você experimentará a alegria de Deus. O medo cessa pelo contato com Deus. O medo persegue-o constantemente e só se extingue pelo contato com Deus, nada mais. Por meio da yoga, você pode ter a comunhão com Ele. A Índia tem algo a dar, algo que nenhuma outra nação jamais ofereceu. Devo tudo ao meu guru, Swami Sri Yukteswar. Ele foi um mestre em todos os sentidos. Seguindo sua sabedoria, pude ter êxito em minha profissão no Ocidente. Ele disse: tudo o que fizer, procure fazê-lo como ninguém antes o fez. Se você se lembrar desse pensamento, terá êxito. A maioria das pessoas imita outras. Você deve ser original. E o que quer que faça, faça-o bem. A natureza inteira comunga conscientemente com você quando está em sintonia com Deus. Frequentemente pensamos em nós mesmos primeiro, mas deveríamos sempre incluir os outros em nossa felicidade. Assim, atingindo com toda a bondade de nossos corações, difundimos um espírito de consideração recíproca. Assim, agindo com toda a bondade de nossos corações, difundimos um espírito de consideração recíproca. Se em uma comunidade de 1000 pessoas todos procedessem assim, cada um teria 999 amigos. Mas se nessa comunidade cada um agisse como inimigo do outro, teria 999 inimigos. Conquistar os corações alheios pelo poder do amor é a maior vitória que se pode alcançar na vida. Procure sempre considerar primeiro os outros e descobrirá o mundo inteiro a seus pés. Foi essa a grandeza de Jesus. Ele viveu e morreu por todos. Homens de grande poder material que vivem exclusivamente para si mesmos são logo esquecidos. Mas os que vivem totalmente para os outros são lembrados para sempre. O Rei dos Reis não teve um trono de ouro durante sua breve passagem pela terra, mas ele tem reinado por 20 séculos, em um trono de amor, nos corações de milhões de pessoas. É o melhor trono que se pode ter. Um único pensamento pode levar à redenção. Quando chegou a este mundo, você chorava e todos os demais sorriam. Durante sua vida, trabalhe e sirva de tal maneira que quando chegar a hora de deixar o mundo, você parta sorrindo, enquanto o mundo chora por você. Pense constantemente nisso, e você sempre se lembrará de levar em conta os outros antes de você. Este vasto mundo foi criado para que você pudesse usar a inteligência e adquirir o conhecimento do Espírito, o conhecimento do seu ser. Mesmo um só pensamento pode redimi-lo. Você não percebe o quão eficazmente seus pensamentos trabalham no éter. De que maneira conheceria o amor humano se o próprio Deus não o tivesse dado a você, plantando seu amor no coração de cada criatura? E já que Deus é tão bondoso e tão amoroso, deveria ele ser o objeto de sua procura. Ele não quer impor-se, mas o misterioso funcionamento de seu corpo, a inteligência que ele lhe concedeu e todas as outras maravilhas da vida deveriam ser estímulos suficientes para você decidir encontrar Deus. Todos os seres humanos seriam redimidos se tentassem.
Você deve tentar. Quando comecei a trilhar este caminho, minha vida era caótica. Mas à medida que continuava tentando, as coisas começaram a ficar maravilhosamente claras. Tudo que acontecia mostrava que Deus é e que pode ser conhecido nesta vida. Quando você encontrar Deus, quanta firmeza e coragem terá. Então nada mais importará, nada jamais poderá causar-lhe medo. Foi assim que Krishna exortou Arjuna a enfrentar corajosamente a batalha da vida e tornar-se espiritualmente vitorioso. Não se entregues à covardia, ela é indigna de ti, ó fulminador de inimigos. Abandona essa pusilanimidade medíocre. Levanta-te. Bhagavad Gita 2:3